Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como é sexta-feira e toda sexta-feira a gente fala de quê? Grey's Anatomy. Hoje eu vim fazer uma análise com vocês do episódio 11 da 16ª temporada. Eu ainda tô pegando o jeito de como fazer uma análise, de qual que é o jeito que eu vou gostar mais e o jeito que vocês vão gostar mais. Então não deixa de comentar aqui pra mim o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, ou se vocês estão gostando assim. O episódio começa com várias interações muito legais e acho que uma das principais e a mais importante pra gente comentar aqui hoje é a do Link e da Amelia. O episódio já começa com essa interação do Link e da Amelia, em que a Amelia vai finalmente contar pra... Finalmente assim, né? A gente teve um episódio, a gente descobriu no final do hiatus, aí rolou só um episódio de indecisão e aí nesse ela já tá contando pra ele. Então acho que não demorou tanto assim, tá ok. Achei que o tempo aí foi bem ok, pra ela dar uma pensada. Já começa com ela contando então pra ele que há a possibilidade dele não ser o pai do bebê. Nesse momento a gente vê uma postura da Amelia em que ela tá totalmente... Eu tive essa visão de que ela tá totalmente ali vulnerável, porque ela não sabe o que vai acontecer. E ela fala pra ele que tá apaixonada e que realmente aquele resultado não muda em nada pra ela e que ela não gostaria de fazer um teste de DNA. Oi? Como assim? Mas que é isso que ela fala pra ele. Eu entendo o que ela quis dizer, mas essa coisa de não fazer o teste de DNA eu fiquei tipo... Não, o personagem do Link tem uma construção de um personagem que tudo que a gente viu que os outros personagens da série passaram, ele passou, mas a gente não conhecia ele. E como a gente não conhecia ele, a gente não sabe a trajetória dele. A gente vai pegando aí picado conforme vai acontecendo as coisas aí na série. Tá coçando o meu nariz. O pouco que eu conhecia dele... Era de se esperar essa postura, porém me surpreendeu demais. Ele foi extremamente maduro com ela. Nenhum momento ele atacou ela, que é uma postura aí que... Eu amo o Owen, gente, me julguem. Mas é uma postura que ele teria, com certeza. Ele ia ficar revoltadíssimo se ele soubesse disso. Inclusive, aguardamos as cenas dos próximos capítulos aí que a Amelia contará pro Owen esse bafafá aí. Porque nesse episódio ela não contou, não. Ela tentou ali contar no momento que tava acontecendo um problema ali com a Ted, e ela ficou meio sem jeito e acabou não falando nada. Falando em Ted e Owen, a Ted nesse episódio tava meio aí... chorona, fiquei até meio assim, essa mulher está grávida? Pensei nisso sim, porque ela tava assim na outra temporada, quando ela tava grávida, ela tava muito chorona, ela tava toda emocional, aí eu já fiquei meio, tá estranho, ela tava chorando porque ela perdeu o anel de noivado que o Owen deu pra ela, e ela era uma herança de família, uma coisa assim. Só que a Ted é uma mulher que ela veio do Iraque, ela veio da guerra, ela é super durona, e ela tava chorando por causa do anel. Fiquei meio assim, eles ficaram o episódio inteiro procurando esse tal desse anel. Ela falou que o Owen falou pra ela não usar mais o anel, que ela pode fazer um colar aí com todos da família, mas vamos proteger o anel. O Owen também teve uma postura bem diferente nesse episódio, que ele foi super compreensivo com ela, ele falou várias coisas bonitas. Eu acho que eles estão querendo dar a entender pra gente que eles são um casal que agora tá unido e que não vai se separar mais, pelo menos foi essa impressão que eu tive. Eles estavam ali em um momento procurando o anel no encanamento, que ela falou que mostrou pra Meredith o anel, e aí que achei em seguida lavou a mão e acha que caiu ali, e aí ele tá lá desmontando, chega a Amelia e ela ia ali, tipo, meio queria contar, acabou não contando. Ficou bem esquisita essa história. Nesse episódio eu senti que eles tentaram trazer um pouquinho do nosso antigo Grey's Anatomy raiz, com essa interação de pacientes. Isso porque um dos pacientes comeu um peixe, eu não entendi direito o que ele foi fazer, ele tava com um aquário, eu não entendi direito, mas ele acabou engolindo um peixe vivo. Como que ele fez isso? E aí, enfim, ele tava com o peixe preso aqui, assim, e quem tá tratando dele é o Link e a Joe. E nisso eles estão conversando, o Link vai contar pra ela a história lá com a Amelia, e ela fica indignada, como assim que não vai fazer o teste de DNA? E ele fica, tipo, todo sem jeito, porque na verdade, o que ele mostrou pra Amelia não era o que ele realmente tava sentindo, porque é... normal, eu acho, é meio óbvio que ele tava totalmente confuso agora e com muitas dúvidas. E nesse episódio a gente vê esse rapaz que comeu o peixe e engoliu o peixe, que ele é noivo e a noiva termina com ele e fica muito explícito, eu achei explícito até demais, que eles querem que a gente veja essa relação pra refletir na relação do Link e da Amelia. Isso porque era o que sempre acontecia nos outros episódios de Grey's Anatomy, mesmo que mais indiretamente, assim, mesmo que a gente não ficasse tão explícito, mas eu senti muito disso. E aí a noiva desse rapaz que comeu o peixe diz que não aguenta mais, sempre ela com essa pressão, sempre ela achando que vai acontecer alguma coisa, e ela termina com ele. E o Link tá muito ali
vendo aquilo ali e ele acaba absorvendo algumas coisas pra ele. Mais tarde ele acaba falando com a Amelia e diz que quer sim fazer o teste, quer saber, e ela pergunta pra ele nossa relação, e ele fala, vamos um passo de cada vez, vamos descobrir primeiro se eu sou o pai. Aí depois disso a gente vê como que vai ficando as coisas. Tem até uma hora que eu achei muito legal que ele fala assim, eu posso ser o cara legal que vai aceitar tudo numa boa, isso se ele não for o pai do bebê, né, se for o Owen mesmo, mas pode ser que não, então vamos um passo de cada vez, primeiro vamos fazer o teste e vamos descobrir. Então essa história aí ficou mais ou menos assim. Ah, outra coisa importante, ele fala, nós não somos os únicos nessa relação de saber se é o bebê dele ou não. E é muito legal porque em nenhum momento ela fala, nossa, o Owen pode ser o pai. Ninguém fala do Owen. Eles só comentam assim, eu não sou o único, né, que tá aqui nessa situação, ele precisa saber, e ninguém fala o Owen. Eu não sei se tem nada a ver assim com nada, mas eu acho muito legal esse tipo de jogo de conversa, sabe? Porque eu não vejo mais Owen e a Amelia juntos. E eu acho que esse bebê ser do Owen ia ser uma grande confusão totalmente pra nada, sendo que ele já tem uma ligação super forte, mesmo que o Owen esteja construindo outra família por conta do Leo e tudo. Achei meio bizarro. Falando em Leo, não sei se eu comentei, mas o anel da Ted, o Leo tinha engolido. Pois é, nesse episódio a gente viu um pouquinho mais da Maggie também. A Maggie que tava naquela depressão, se demitiu do hospital depois que ela perdeu aquela familiar dela, que ela teve aquele surto lá na hora da cirurgia. E nesse episódio a gente vê que o Richard tenta se reaproximar dela, o que é meio estranho, porque nos outros episódios ele não queria falar com ela. E aí nesse episódio a gente entende. São vários pedaços assim que passam ao longo do episódio, mas não é uma história muito longa. Ele tenta ficar ali com ela e preparar comida pra ela, porque ela não tá se alimentando, e ela começa a desabafar indiretamente, porque é como se ela estivesse falando, tipo, ai, eu não fiz isso, ai, eu não consegui fazer aquilo, não consegui salvar a menina, que eu esqueci o nome dela, vou deixar aqui pra vocês verem, que acho que é prima dela. E ela fala, mal consegui conhecer ela, eu conheci e já matei ela. E é bem forte isso que ela fala. E o Eber diz pra ela que ela tem portas abertas no Pack Norte pra ela, se ela quiser. E que ele não tava falando com ela antes, não é porque ele culpava ela, e sim porque ele se culpava. Porque quantos anos que ele tá aí na medicina, quantos anos que ele exerce medicina, e ele mais que sabe que familiar não pode estar na cirurgia de familiar. Ele diz que ele se sentiu culpado e ele não conseguia olhar pra cara da Maggie. No final eles fazem ali uma comida, eles começam a conversar e se entendem aí de certo modo e começam a falar mais sobre a prima dela e fica aí meio subentendido de que ela vai voltar a trabalhar. Eu acho que o maior arco desse episódio foi da Meredith, o que é muito bom porque faz tempo que a gente não tinha um episódio assim tão marcante não, mas tão voltado a Meredith. Todos os episódios ela fica só aparecendo pra falar que tá aparecendo. E nesse episódio, ela tá trabalhando com Cormac. Esse nome é muito estranho, que é aí o presente da Cristina pra ela. O episódio começa, a primeira cena do episódio é ela mandando mensagens pra Cristina, perguntando que tipo de presente ele é. E aí ela fala assim, é um presente profissional ou é um presente pessoal? E a Cristina só manda aquela carinha assim. Aí ela fala assim, mas não sei o que. Aí a Cristina... muito Cristina. Em seguida tem uma interação do Cormac com a Amelia, ele amarra o sapatinho dela lá. A gente conhece um pouco mais dele nesse episódio. Ele fala, a gente já tinha visto um pouquinho dele falando dos filhos dele no episódio anterior, com a Joe. E nesse episódio ele fala, a gente conhece um pouco mais do que ele é por dentro. Em um momento eles estão tratando um paciente, que eles pegaram um atleta que tá com um problema aí nos pulmões, uma coisa assim. Eu não entendi direito, parece que ele tá com fumaça, porque eu assisti o episódio todo em inglês. Então algumas coisas assim eu não consegui pegar, como por exemplo essa parte eu não entendi muito bem o que ele quis dizer ali. Deu pra ver no raio-x que tinha alguma massa, alguma coisa aqui assim, e na hora que eles estavam fazendo a cirurgia eles tiraram um troço assim de dentro dele, mas não entendi muito bem o que o atleta tinha em si. E em algum momento eles estão conversando, e ele diz que ele foi bem chato com ela naquela primeira aparição dele na temporada, na série, porque era aniversário da morte de 2 anos da mãe dele. E aí ela já se solidariza na hora com ele, porque quem lembra também a Meredith perdeu a mãe. E ela diz pra ele que vai melhorar as coisas, e eles têm ali uma conversa bem legal. Digo assim, começo a shippar este casal, porque ele parece bem maduro. Embora eu seja muito merluca, criei ali um chipzinho nos dois. A gente vê a interação deles durante todo o episódio, eles têm toda uma química que eu gosto muito, inclusive eu gostei muito desse ator que escolheram pra entrar na série agora, pra fazer esse papel do pediatra novo. A Grey tinha apresentado pro pai do paciente uma ideia que era diferente da que o Cormac tinha apresentado, e aí eles resolveram fazer do jeito da Grey e no meio da cirurgia deu errado, e aí na hora o Cormac já assumiu, ele não foi grosso com ela, ele foi super
legal, eu achei esse cara muito legal. E aí ele assumiu a cirurgia e deu tudo certo. E o atleta ficou bem, mas eles conseguiram nesse episódio, com tudo isso que aconteceu, criar uma relação, criar um vínculo com a Grey, achei bem legal. Nesse episódio foi muito citado a Cristina Yang. Ele fala, ai, a minha guia, como é que seria a tradução disso? A minha professora foi a Yang, então quer dizer que ela tratou ele de uma forma tão fria, guiando ele ali, que ele não sabia nem o primeiro nome dela. Foi muito legal, que ele pergunta... A Meredith fica assim, mas você conhece a Yang? Aí ele fica, você conhece a Yang? Aí ela fica tipo, eu tenho que ir. O episódio acaba com o Richard chegando em casa, depois de ter tido toda aquela conversa com a Meg, e ele encontra a Catherine, e a Catherine dá um ultimato nele. Primeiro ela pergunta onde ele passou o dia inteiro, ele disse que estava com a Meg, ela pergunta, mas você ficou o dia inteiro com a Meg? E ele diz que sim. E aí ele fala pra ela que não tem como continuar assim, não tem como tudo ficar bem se eles não tiverem confiança um no outro. Aí ela olha pra ele, quem disse que tá tudo bem? E aí ela fala, eu acho que tá na hora da gente ter aquela longa conversa, dando a entender aí um divórcio. E é assim que acaba esse episódio. Eu achei esse episódio muito melhor que o anterior, que foi o crossover. Eu achei o crossover meio fraco das histórias, tudo. E o que me deixou meio assim nesse episódio foram as interações de Merluca. Porque o Andrew, a Meredith foi atrás dele, falou até italiano com ele, que sente falta dele. E ele tratou ela assim, não mal, mas meio distante, sabe? E aí mais pro finalzinho do episódio, ele conseguiu começar uma conversa com ela, tentou acalmar ele, porque ele tava muito nervoso sobre uma paciente, que é uma paciente nova que entrou esse episódio. Eu acredito que ela vai ficar em mais 1 ou 2 episódios, que ela é uma atriz até conhecida, embora eu não conheça ela. Vou deixar a foto dela aqui pra vocês verem. E ela tá com uma doença que eles não sabem identificar o que é, e tem toda a relação dela com os filhos dela que estão com ela. E eles perderam o pai no ano anterior, então o DeLuca ficou muito ali apegado. Quem tá tratando essas pacientes é a Bailey e o DeLuca. E ele pede aí a ajuda da Grey, que a Grey, quem não lembra, ela é cirurgiã geral. Assim, não é por nada, só que não parece que eles são um casal, sabe? Por mais que eles tenham dado um tempo. E a Meredith tá mostrando que ela quer voltar, e ele quer voltar também, igual ele falou pra Meg no episódio anterior. Não entendi qual que foi a do DeLuca nesse episódio. Isso ficou meio confuso pra mim, vamos ver que caminho essa história vai levar. Outra coisa que eu não gosto é essa história do ciúme da Catherine com o Weber. Eu entendo os motivos dela, também teria muito ciúme se fosse eu, só que ela desconfia muito dele, não sei onde eles querem chegar, querendo separar esse casal de novo. E o meu último adendo do episódio é que eles nem tocaram no nome do Karev. O mais perto que eles chegaram de falar do Karev foi quando a Ted tava procurando o anel, e aí a Joe tá passando por ali, e aí elas começam a conversar, e ela fala assim, a Joe fala, é por isso que eu não tiro o meu anel nunca. E aí, só pra fazer cirurgia. E aí a Ted chora mais lá, que muito estranho esse chororô da Ted. E é o máximo que chegam perto de falar do Karev. A gente já sabe que o Justin Chambers saiu da série, que ele não vai voltar mais, o último episódio dele já foi ao ar. Só que eu queria uma resposta ali, eu queria que eles dessem alguma satisfação pra gente. E até hoje, 2 episódios passaram e a gente não teve uma satisfação, não deram nem nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou muito ansiosa pelos próximos episódios de Grey's Anatomy, eu sempre fico. Essa temporada tá caminhando aí pra um caminho muito melhor do que a anterior. Desde o começo dela eu gostei muito. Me conta aqui embaixo o que você achou desse episódio, se você já assistiu. Me conta também o que você tá achando da temporada e o que você tá achando desse tipo de vídeo de análise. Porque como eu falei, eu tô começando agora com essa coisa de análise, então toda crítica é bem-vinda. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.